sem poder, a Constituição vai acabar. Não ausentes, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não tiverem poder. É necessário. Eu esqueci o nome, mas era do bem. Jesus fazia coisas tremendas em cada mano, obviamente porque ele era filho de Deus e cheio de poder. Se quiser clicar ali. Você percebe que os discípulos ainda não tinham recebido a autoridade e o domínio desse poder. Às vezes o Senhor ele libera uma palavra e é necessário que nós esperemos o cumprimento daquela palavra. Não é porque ele falou que já determina que eu esteja autorizado a usar aquela palavra. Ele disse, eu vos dou poder. Uma coisa era ele dizer, eu vos dou. Outra coisa era eles receberem. Ainda não tinham recebido. Já tinham ouvido, mas ainda não tinham recebido. E por isso eles precisam ficar em Jerusalém. João Batista, quando veio anunciando e pregando o reino de Deus, ele era um homem habilitado por Deus para dar início e abertura à pregação do evangelho sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que este homem era poderoso. E qual é a função de João Batista? Anunciar, preparar. Sai daqui, qual é o paradigma e a base da igreja? A base da igreja é anunciar. Se a igreja não anunciar, ela não é igreja. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Antes de Jesus ser assunto aos céus, o versículo de número 9 é o versículo da entrada triunfal de Jesus. Jesus vai ser assunto, vai sair em carne e em corpo desta terra para adentrar ao reino dos céus. Neste momento vai se cumprir a palavra do salmo messiânico de Davi, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O porteiro pergunta porque ele não sabe quem é o Rei da Glória. Porque é esta verdade que nos conserta, esta verdade que nos corrige, esta verdade que nos confronta. João Batista então aparece anunciando. E ele tinha poder para isso. Tinha muita coisa que o culto de João Batista não tinha, mas tinha uma coisa que ele tinha. E o que é que ele tinha? Ele tinha verdade na boca. E mais o que é que ele tinha? Ele tinha poder de Deus na vida. Mas Camilo, o que é que não pode faltar para a igreja? Não pode faltar para a igreja verdade e não pode faltar para a igreja poder. A igreja sobrevive sem tudo aquilo que ela tem hoje, mas a igreja nunca sobreviverá se ela não tiver em sua boca uma palavra de verdade. João Batista aparece pregando uma palavra de verdade, uma palavra com poder. E enquanto ele prega aquela palavra, o deserto vai se enchendo. E por causa do poder que ele tinha, o povo começa a pensar que ele era o Cristo, porque ele era muito poderoso. E o povo começa a dizer: João Batista, fala a verdade, tu és o Cristo. Não é possível, tu deve ser o Cristo. Fala a verdade, tu és o Cristo. E a Bíblia vai dizer assim: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Aquele que vem após mim já é antes do que eu, porque foi nascido primeiro do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a alparca dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, este vos batizará com fogo. Aleluia! Então é porque é que você está anunciando, João Batista? Eu preciso anunciar, isso aqui sou eu parafraseando. Eu preciso anunciar porque Cristo não vem enquanto ele não for anunciado. Cristo não aparece enquanto ele não for. Ele não se manifesta enquanto ele não for. Ele não aparece no contexto enquanto ele não for. A promessa não se cumpre enquanto ele não for anunciado. João Batista é a tipologia da igreja que Jesus quer na terra. Uma igreja que tem verdade, uma igreja que fala com poder e uma igreja que anuncia. Tem que anunciar. Como eu já disse aqui, não há absolutamente nenhuma personalidade importante sobre esta terra. A igreja, ela ainda não podia fazer isso, porque ela estava esperando o cumprimento dessa promessa. Deus te abençoe, meu irmão. Ele estava esperando o cumprimento dessa promessa. Eles precisavam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Escute isso aqui: quem não tem poder tem que ficar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do refúgio. Jerusalém é o lugar da proteção. Jerusalém nos dias de hoje tipifica a igreja local.
arrebatamento, Jerusalém também tem essa tipologia enquanto nós estamos na terra. E o que Jesus está dizendo é: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês não têm poder para sair de Jerusalém. Jesus já tinha tido uma prova dessa. Quando? Quando ele entrou por Samaria. Você sabe que uma viagem até a Galileia precisava e fazia com que o judeu passasse pelas terras de Samaria. Só que judeus e samaritanos não se comunicavam. Por causa disso, a viagem que um judeu fazia até chegar a Galileia, para não ter que entrar em Samaria, ela durava 6 dias. O camarada saía de onde ele estava e para poder chegar até a Galileia, ele dava uma volta na cidade de Samaria, só para não ter que entrar na cidade de Samaria, porque judeus e samaritanos não se comunicavam. Quem tem preconceito ainda não recebeu poder. Os discípulos estavam vestidos de religiosidade. Os discípulos ainda estavam vestidos de preconceito. Eu não mereço. Eu quero jogar com mistério. Eu então, todo mundo que mereço. fazia esse trajeto fazia em 6 dias. Mas Jesus vai fazer esse trajeto em 3 dias. Por quê? Porque ao invés de dar a volta pela cidade de Samaria, ele entra bem por dentro dos portais de Samaria. E a Bíblia vai dizer, João capítulo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegando em Samaria, ele se assenta junto à fonte de Jacó. E ali ele espera uma Porque eu mulher gosto de jogar com mistério. samaritana. E ele, Mistério. ao ela Mano, se eu tenho que terminar isso aproximar, aqui. ele começa a estabelecer um diálogo com ela. E os discípulos que estão em volta, escuta isso aqui, eles estão tendo a oportunidade de manifestar poder, mas eles ainda não entenderam o que é poder. E quando eles veem Jesus conversando com uma mulher samaritana, sendo ela samaritana e ele judeu, começam a razoar nos seus corações: será que ele não sabe que esta mulher é samaritana e que judeus e samaritanos não se comunicam? Aí Jesus vai liberar uma palavra e vai dizer assim: faz o seguinte, pega um dinheiro e vai comprar e dispensa eles daquele cenário, dispensa eles da fonte de Jacó, e automaticamente dispensa eles também de terem a oportunidade de ver o que alguém com poder é capaz de fazer. Eles não estavam preparados para isso, sabe por quê? Gente que não está preparado para ver o poder de Deus só se envolve com coisa da terra. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não pode ficar no ambiente espiritual. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende um crente falando com um macumbeiro. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende uma jovem dando atenção a uma menina que não é crente. Gente que não está acostumado com o poder de Deus não entende uma menina santa de Deus dando um tempo na hora do recreio para dar atenção a alguém que não é santo, muito pelo contrário, está na lama do pecado. Quem não tem poder de Deus não entende. E começa a pensar: como é que essa irmã está falando com aquela mulher? Como é que esse irmão está entrando Sai com daqui! aquela? Como é que essa jovem está andando com aquela fulana de tal? Calabaraia. Estavam mais ou menos assim. Vai tomar na bunda. Porque de coisas da terra Tu vai vocês entendem. tomar. Eles Vai saem juiz, com vai toda a comida. juiz. E depois que eles se ausentam, a obra começa a ser feita. Sabe por quê? A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Eu vou repetir esta palavra na autoridade que Deus está me confiando nesta noite. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Quer ver a obra de Deus andar? Coloca os preconceituosos para Se fazer vocês coisa gostaram da desse vídeo, terra. vocês tragam outro episódio, um outro jogo. Porque se botar eles para fazerem as coisas espirituais, eles não entendem. Elevar a candaraia, elevar somarai. A Bíblia diz que Jesus manda eles partirem. Por quê, gente? Olha pra cá. Sai daqui! Porque eles ainda não tinham poder suficiente para ver a manifestação daquilo que Jesus estava prestes a fazer através da vida daquela mulher pecadora. Oh, aleluias! Então Jesus vai Sai daqui! Fiquem em Jerusalém. Eu tenho uma palavra muito objetiva nessa noite. O Senhor está dizendo, e eu vou ser categórica, porque o evangelho tem que ser no populacho, que é para todo mundo entender. Gente sem poder não pode sair para fazer seminário. Gente sem poder não pode aceitar Jesus hoje e querer pregar nas igrejas amanhã. Gente sem poder precisa ficar envolvido em Jerusalém, aprender, crescer, orar junto, esperar, anunciar bastante até a hora que Jesus cumprir a sua palavra. Em contrapartida, eu também nesta noite preciso dizer que gente com poder não pode ficar com os pés
Cale pro cu. Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, mas não é a vida toda, porque a vossa Jerusalém não é mais desta terra, mas é a celestial que de Deus desce adornada. Fiquem em Jerusalém, mas não é para sempre. Fiquem em Jerusalém, mas não morem em Jerusalém, porque Jerusalém vai ser lugar de passagem para vocês. Falou? E não de estadia. Esta Jerusalém, nesta época da igreja moderna, tipifica o lugar em que eu faço parte. Você sabia que um bom judeu e alguém que de fato e de verdade respeita a cultura judaizante e que de fato e de verdade é judeu, ele precisa ir a Jerusalém todos os anos, pelo menos uma vez por ano? Para quê? Para trazer memória da capital, para trazer memória das suas origens, para trazer memória do seu sacrifício. Só que, escute isso aqui, nestes dias e falando acerca desta igreja de hoje, nós precisamos compreender que para o crente de poder, Jerusalém é lugar onde eu passo, é lugar onde eu sou cheio de poder, é lugar onde eu me confraternizo, é lugar onde eu me reúno com os meus irmãos, é lugar onde eu faço congresso uma vez por ano, é lugar onde eu faço a festa. O que eu não posso é, depois de ter recebido o poder da parte de Deus, ficar com a minha vida amarrada em Jerusalém. Por quê, irmã Camila? Porque senão Samaria vai ficar abandonada, Judeia vai ficar abandonada e os confins da terra vão ficar abandonados. E o que eu não entendo e o que nós não podemos aceitar é que eles precisaram esperar porque a promessa ainda não tinha se cumprido. Diga para pelo menos 2 pessoas: mas já cumpriu. Não, você não disse, você ficou me olhando. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mas já cumpriu. E o que nós não podemos aceitar é vivendo um momento da última hora da igreja na face da terra, aonde, sabendo que a promessa já se cumpriu, ficarmos presos e amarrados em Jerusalém, impedidos de fazer a obra de Deus por causa de religiosidade e de preconceito. Deus colocou na minha boca uma palavra de liberdade, uma palavra de libertação para esta noite. E o que o Senhor está me dizendo é: depois que você for envolvido do meu poder, depois que você for cheio do Espírito Santo, Jerusalém vai ficar pequena para você. Você vai ter que começar a passear na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vai ganhar os samaritanos para Jesus, vai ganhar os galileus para Jesus, vai visitar os confins da terra. Fiquem, mas só enquanto vocês não recebem poder. Escute isso aqui: aonde é que o poder vai se manifestar? Em Jerusalém. Aonde é que o poder vai se manifestar? Mas uma vez o poder manifesto em Jerusalém, manifestou-se na minha vida. E uma vez manifesto na minha vida, aonde eu estiver, este poder se manifesta também através da minha vida. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! A Bíblia vai dizer que eles estavam muito maravilhados. Escute isso aqui. E eles ainda estavam muito fitos à presença de Jesus. Irmã Camila, onde Jesus está? Jesus está aqui? Não, Jesus não está aqui. A Bíblia diz que Jesus está esse foi o vídeo do Zero Dragon. Suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Jesus não está aqui, Jesus está lá. Irmã Camila, e quem está aqui? Diga: o Espírito Santo.